Bom, o microfone está aberto, já tem o Jorge Caiano, já tem 3 pessoas pedindo aí. Então começa, conseguimos provocar. Então, o Jorge, e depois as pessoas se apresentam de novo, eu vou tentando passar o Eduardo. O Eduardo é o nosso coordenador do projeto aqui na Fundap, é sociólogo, colaborador do Observatório, e nesse momento é o carregador do microfone. Tá ok? Alô, bom dia, meu nome é Jorge, eu sou do Instituto de Saúde. Eu queria adotar um pouco a proposta do Pedro de transformar algumas considerações em recomendações e um reparo bem leve à fala do José Dinho, mas que pode ser visto como uma recomendação. A gente fala muito que os sistemas de informação na saúde muitas vezes não se conversam, mas o fato é que muitas vezes a gente mesmo faz ativamente um esquecimento daquilo que já foi feito. Então, ignorar produções anteriores, e isso acontece mesmo na própria secretaria, que um pouco antes de produzir esse sistema de monitoramento da atenção básica, já tinha feito um sistema de indicadores de monitoramento do SUS, a partir da atenção básica, isso com a participação da própria CPS, e que numa apresentação como essa, o Dinho nem menciona. Eu acho que é interessante, é uma sugestão para que pelo menos a história não seja totalmente esquecida, para que a gente construa a partir daquilo que já se fez e se tenha pelo menos um pouco de consideração em relação às produções e às abordagens, para que a gente possa somar e não ficar simplesmente fazendo tudo como se não tivesse havido nada na história. Uma outra recomendação é que os sistemas de informação que os municípios precisam, o Estado poderia muito bem disponibilizar uma série de informações que o Estado dispõe. Um exemplo são os próprios hospitais que são administrados pelo Estado e que os municípios não conseguem acessar as informações dos seus hospitais regionais, que são importantes sim, mas muitas vezes não estão disponíveis. Então, como recomendação, é que o Estado disponibilize as informações que os municípios necessitam, e um pouco nessa linha, uma coisa que eu acho que é importante, foi falado sobre o sistema público e privado. O sistema privado tem um problema do SUS em relação ao sistema privado, que é o fato de que o SUS não faz nem o mínimo obrigatório em relação ao sistema privado, que é de levantar as informações. Então foi falado na CIH que os hospitais privados, teoricamente, deveriam estar produzindo, e a pergunta que se faz é a seguinte: por que o Estado não se responsabiliza pela coleta das informações dos hospitais privados? É um mínimo obrigatório que o Estado deveria ter para poder ter um mínimo de regulação, começaria pelo menos com acesso às informações. Então, uma coisa interessante, né? Muitas vezes a gente fala sífilis congênita. Existe uma suspeita de que a sífilis congênita esteja acontecendo muito mais em hospitais privados, nascidos em hospitais privados, do que no SUS. E quem é que tem essa informação? Então, até do ponto de vista de vigilância, seria importante que o SUS tivesse as informações e acompanhasse a produção dos atendimentos nos hospitais privados. E o SUS não poderia abrir mão desse tipo de informação. Mas há um esquecimento ativo de responsabilidades sanitárias do Estado e do público em relação ao privado. Então, como uma recomendação, é que o Estado assuma efetivamente as suas responsabilidades no próprio processo de vigilância e acompanhamento dos serviços prestados pelo sistema privado. Isso acho que é importante. Um pouco nessa linha, aparece essa questão da consulta do Ministério da Saúde, e é interessante porque uma das sugestões que está contida nesse documento do Ministério da Saúde é de que o SUS passe a desconsiderar do denominador de indicadores de cobertura a população que tem planos e seguros de saúde. Isso é muito engraçado. Está na consulta do Ministério da Saúde, e isso significaria
do ponto de vista da consulta, que o SUS passaria a não enxergar mais a população brasileira que não utiliza o sistema público de saúde. É como se o SUS assumisse de cara que ele deixa de ser universal. E colocar isso numa consulta pública é muito interessante, mas acontece que o Estado muitas vezes já faz isso também. Já muitas vezes se calcula demandas de serviços fazendo essa separação. Qual é o público SUS, né? Como se diz hoje, dependentes SUS, como se não fossem cidadãos, dos não dependentes SUS, como se esses sim fossem cidadãos que acessam o sistema público e privado de saúde, né? Então, essa discussão, eu acho que a gente muitas vezes, nos debates sobre indicadores e monitoramentos e tal, a gente vai deixando de lado questões de que, muitas vezes, a própria produção das informações, elas são condicionadas pela forma como a gente olha os sistemas. E uma das coisas que está acontecendo é que nós estamos deixando de lado essa questão da existência concreta do sistema privado na hora de fazer qualquer tipo de análise de indicadores do SUS. Eu acho que a gente não poderia continuar fazendo isso de forma ativa, né? Como se isso fosse obrigatório. Então, é um tipo de debate que eu acho que é preciso a gente fazer, e é interessante porque, para falar em planejamento, uma das perguntas que teria que ser respondida é a seguinte: o que é que o SUS tem como proposta para a população que tem planos e seguros de saúde? Isso é o princípio de qualquer planejamento. Acontece que nenhum gestor, nem o federal, nem os estaduais, nem os municipais, partem de uma concepção clara a respeito desta pergunta. Então, como se planeja no Brasil? Como se não existisse o privado? É isso que a gente vem fazendo até hoje. E eu acho que a gente deveria parar de fazer isso também. Muito bem, espero que os palestrantes tenham registrado as 355 perguntas do Jorge Caiano. O próximo a fazer perguntas. Por favor, só se possível, se apresente, porque está sendo gravado. Bom, eu sou Cláudia, e assim, eu não vou entrar no âmbito de dizer que os nossos indicadores, eles são elaborados em fontes que a gente não poderia dizer exatamente a sua fidedignidade para poder falar se eles existem como de verdade ou não. Mas é o que nós temos hoje de instrumentos a serem trabalhados. Concordo, sim, com o colega que isto não nos traduz a realidade do Brasil como um todo, mas os índices de mortalidade, nascidos, né, enfim, os dados, eles são de todo o país. Então, a gente, infelizmente, ainda analisa a saúde através da doença, né? O que eu não compartilho muito é com relação a não ter técnicos, e talvez técnicos, talvez seja meu entendimento, o técnico ele é importante sim para poder analisar aqueles dados que são vindos dos sistemas de informação. Mas eles devem ser trabalhados para poder chegar na população que faz o acolhimento na porta de entrada, que é o que o Paulo está falando. Então, acho que uma coisa não tira o mérito da outra. Eles têm que trabalhar de uma maneira conjunta. É necessário que exista. Os índices são diferentes, os indicadores da região Nordeste, da região Sul, talvez até por falta de ter profissionais habilitados no sentido de dando essas informações para um replanejamento para os nossos gestores de informação com relação à saúde. Então, é só isso, é não tirar méritos, não falar, a partir de agora, esse paradigma de trabalhar com... Não, eles existem, é o que nós temos hoje em dia, vai ser aprimorado, acho que vem sendo aprimorado a cada ano, sim, estamos crescendo, talvez a passos pequenininhos, mas o importante é que eles estejam bem assentados para que a gente não possa cair novamente, né? Então, eu acho que é isso, não se deve pensar em um lado só da moeda. São os dois e eles funcionam como um valor junto. Precisa dos dois para ter o valor.
Bom dia, meu nome é Alessandro, eu sou da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Desfocando um pouco, não que não seja importante, aliás, é fundamental a fala dos dois colegas anteriores, mas como está sendo feita a integração das informações de saúde com as informações ambientais como um todo? Como se dá a aproximação das secretarias de saúde, do Estado e nos municípios, com as secretarias de assistência social e as secretarias do meio ambiente? Bom dia a todos. Eu agradeço a citação do Pedro fez, né, a minha presença, não pela presença em si, mas porque agradeço para parabenizar as promoções de eventos que estão sendo feitos pelo Ministério, pela Associação de Saúde Pública e também pela organização do observatório aqui que o Pedro coordena. Bom, então, e parabenizando, portanto, esse evento. Eu queria só fazer uma observação, muito rápida, que é o seguinte: a gente fala em SUS, né, e trabalha como SUS, né? Mas quando eu tive a oportunidade agora de participar da assessoria da Secretaria de Saúde à consolidação das regiões de saúde, né, que houve em todo o estado, eu peguei 2 regiões e conversando com os outros colegas que foram para outras regiões, né? Então, o que a gente notou e é notado, né, eu queria ver então a opinião dos colegas, é o seguinte: a gente fala SUS, tá certo, mas não pratica SUS, né? Quer dizer, existe uma dificuldade muito grande de relacionamento dos municípios com o Estado, do Estado com o federal. O Gilson Carvalho fez sempre ele chama a atenção disso, mesmo com pessoas ditas da área de saúde pública no Ministério, o Ministério solta portarias, normas e resoluções, tá certo? De cerca de 800 a 1.000 por ano. Até pouco tempo atrás era assim. Esperamos que nessa gestão isso mude. O Estado, a gente ia para a reunião dos colegiados, vinham resoluções e portarias do Estado, algumas aprovadas pela CIB, outras não, de que era assim, fazer tal coisa. Então a reunião do colegiado passava a discutir como ia implementar aquela norma do Estado, né? E não havia realmente uma discussão enquanto SUS para a construção das regiões de saúde, para a construção do processo de regionalização e das redes de atenção. Então eu penso, logicamente tem um grande componente político, mas um pouco na linha do que o Jorge colocou, eu não sei o quanto nós, né, na prática, e eu peço desculpa ao pessoal que está na prática, porque eu passei um bom tempo na universidade, mas nunca, modéstia à parte, não desliguei da prática, né, no sentido de que a gente possa contribuir para a superação disso, né? O próprio Secretaria de Estado, isso não é só no Estado de São Paulo, a própria Secretaria estaduais, né, tem divisões, né, coordenadorias, etc., que algumas vezes não conversam entre si e, além do mais, né, são direcionadas para uma determinada situação, e aí fica complicado. Em resumo, o que eu quero encerrar é o seguinte, né, o quanto nós assumimos, pensamos e agimos como SUS para que ele possa ser realmente melhor implementado. Eu acho que a gente fica muito vinculado à nossa ligação institucional, né? Isso, como fala o Pedro, não é má fé, não é erro, não é falta de capacitação, mas é um processo que, no meu entender, precisa ser rompido. Quer dizer, vamos praticar o SUS para ele poder ser implementado e não ficar discutindo institucionalmente. E isso se refere também aos municípios, não só em relação ao Estado, não estou dizendo que a culpa é do Estado, nem quem tem culpa nisso é o processo, mas também os municípios entre si. Os municípios entre si, pelo menos na região que eu trabalhei, e outras que a gente também conversou, tá certo? Tem muita dificuldade, algumas vezes, de conversar entre si. O que seria a base de uma regionalização de construção da rede de saúde. Se o pessoal não conversa entre si, assim, eu quero o meu, aí não dá, quer dizer, não dá. Em resumo, recomendações. Pensemos SUS, assumamos o SUS e pratiquemos o SUS. Muito bem, nós tivemos 4 intervenções. Eu vou passar a palavra agora para os expositores poderem fazer as suas considerações. Depois a gente abre se der tempo, dá tempo ainda, tem mais uns 15 minutos, a gente dá mais uma rodada. Pode ser? Não, é só difícil responder tudo. Mas assim, Jorge, em relação ao SISMA-SUS, que eu acho que é o que você está falando, está com uma mágoa que eu não citei, né? Na verdade, eu não sou da área de atenção básica, então eu nem me propus a citar tudo que existe de atenção básica, né? Eu também não citei o PROESF, um monte de outras pesquisas importantes
que foram usadas para avaliar isso, né? Se eu já falei 1h30, imagina se tivesse citado tudo. Você estava aqui até agora ouvindo. Agora, em relação à proposta do Pedro de usar as universidades para apoiar curso de capacitação, eu acho que é uma linha interessante, uma linha que a gente vai levar lá para a coordenadoria e tentar implementar, né? A dificuldade em relação a alocar recursos humanos em regionais, nas regiões de saúde, é que as regiões de saúde não correspondem a nenhuma divisão administrativa. A gente vai ter que ter um trabalho. Aí a mesma coisa de usar a região como unidade de planejamento. A gente pode usar, mas vai ter que ter um trabalho para como adaptar isso à situação, né? Eu também não, eu só sou da área da CPS e não posso responder como um todo. E como o professor Eurivaldo falou, a gente tem mesmo dificuldade de conversar interinstitucionalmente e dentro da instituição. E a Jocelene comentou ali que até numa cidade pequena como Cubatão, ela também tem dificuldade para discutir com as outras secretarias, então é um processo complicado. A gente leva as ideias, mas não é garantido realmente que a coisa saia fácil, não. Eu sinceramente precisaria ouvir mais o Paulo para entender melhor a ideia dele. Vejo algumas dificuldades em tirar dados diretamente do momento em que o usuário vai à unidade. A gente precisa ter sistemas para fazer isso, para coletar isso. Mesmo que eu não concentre a informação na produção, né, assistencial, que realmente talvez não fosse o caso, mas eu preciso criar alguma coisa. Até agora nós ainda não criamos. Eu sei que o Ministério está fazendo iniciativas para unificar sistemas, CIA, SH, não sei se essas iniciativas vão sair. Se saírem, eu creio que vão facilitar muito isso. Usando o cartão SUS, eu vou conseguir saber um monte de coisa que hoje eu não sei. Por exemplo, filas. Filas eu não sei. Não existe isso no sistema. A gente não sabe quem deixa de ser atendido, aonde e por quê. Que mais? Em relação eu não tenho aqui como discutir claramente a história da consulta pública, mas eu acho que a ideia de separar a população SUS não SUS não tem, eu acho, sentido de criar a ideia de um cidadão e não cidadão. Eu, sinceramente, acho que aí é simplesmente uma forma de análise. A gente pode procurar outras formas de análise que permitam trazer os dados da saúde suplementar. Agora, a saúde suplementar tem uma regulação própria também, tem coisas mais complicadas para a gente trabalhar aí junto com a ANS e conseguir daí uma série de informações. É difícil mesmo, é um processo que faz tempo, né? Eu acho que está sendo trabalhado também, não é uma coisa tão fácil de se fazer. E em relação aos dados, de uma maneira geral, tem alguém aí do desenvolvimento, é isso? Secretaria do Verde? Integrar dados com outras secretarias estaduais, e a gente tem tentado alguma coisa, que a Mônica estava falando, a gente já tem tido conversas interinstitucionais, mas é tão difícil. A gente integrar setores diferentes da saúde já começa da dificuldade da visão que cada setor tem e do conhecimento que um setor tem do outro e que o outro tem da saúde, principalmente a saúde, que é um setor complexo. O professor Eurivaldo ali estava falando da dificuldade de discussão entre municípios e Estado, e é verdade mesmo. O SUS é um sistema complexo, descentralizado, com diferentes esferas, cada uma de um partido político, cada uma com uma ideologia diferente. Então é difícil mesmo, é um processo complexo, mas nós optamos por isso quando fizemos o SUS. Então nós vamos ter que tocar esse processo. Eu não sei em que velocidade a gente consegue, se eu consigo me aposentar e já ver isso melhor ou não, né? O Pedro, com certeza, ele vai se aposentar e não vai ver. Mas eu talvez ainda tenha uma certa esperança de ver. Mas é um processo lento mesmo, e a gente sabe que é difícil. Ainda mais porque nós estamos com uma situação geral da saúde, todo mundo sabe. A saúde também enfrenta subfinanciamento em todos os lugares. Então, assim, não é tão fácil nós conseguirmos gente boa para trabalhar em todos os lugares e manter equipes fixas, etc., porque até esse aspecto, o aspecto da remuneração entra. Não é o fundamental, mas ele também entra em você conseguir manter. Não é só simplesmente uma questão de mudança a cada 4 anos. A coisa é bem mais complexa, né? Bom, deixa eu falar rapidinho para a gente ter uma segunda rodada, porque está bastante interessante. Só queria falar o seguinte, olha,
Eu fico curiosa, essa dificuldade que a gente tem entre as instâncias é tão interessante, porque assim, quando a gente tem um colega que trabalha lado a lado com a gente, que vai para o Ministério, você encontra ele daqui a um tempo, ele está completamente transformado. Deve ser uma, né, uma coisa assim difícil. No Estado acho que acontece um pouco disso também. Né? Mas assim, é impressionante. Né? Assim, de qualquer forma, acho que passa por essa coisa, né, do olhar mesmo. Né? Então, assim, quando a gente pensou o SUS, que a gente pensou o nível federal vai fazer as diretrizes, vamos pensar as diretrizes. Né? Depois esvaziando os quadros, né? Vai ficar um núcleo lá, que não sei de onde vem, que faz as diretrizes. Né? Do Estado eu ainda estou tentando entender, porque assim, também faz diretrizes de certa forma, mas tem ainda serviço sob sua responsabilidade, em especial em São Paulo, que toda a parte de média e alta complexidade está dentro do Estado, a grande parte. Né? E o município tem que fazer tudo. Né? Tem que mudar o modelo, tem que enfrentar. E aí eu vejo que é só a gente olhar os dados de recursos humanos, como é que essa questão evoluiu no Brasil, que sai do nível federal, vai diminuindo, do Estado também, né? O Estado mínimo federal, o Estado mínimo Estado, e o município, né? Que tem que progredir rapidamente, não só em quantidade, mas também na qualidade desses recursos humanos, sem ter nenhuma possibilidade concreta de fazer isso. Então, essa é uma questão extremamente complicada. Daí eu quero colar com o que o Pedro estava falando. A gente tem insistido, tanto com o governo estadual, com o secretário estadual da Saúde, como com o governo federal, com o ministro Padilha, na história da carreira do SUS. E não é só médico, porque eles falavam carreira de médico, não, a gente quer uma carreira para o profissional de saúde pública. É impossível se tocar um sistema num país de dimensão continental sem você ter essa questão estruturada, essa inteligência formada, inclusive para apoiar os municípios no processo de construção, nem que seja numa fase intermediária. Mas é absolutamente necessário. Não há processo de formação que dê conta da demanda que a gente tem na ponta e de fazer essa interligação para cima, para baixo, para cima, para baixo, para o lado. Não tem como a gente fazer isso trabalhando. Porque a maior parte dos recursos humanos que a gente tem, a gente expandiu rapidamente. Se a gente for olhar o tamanho das máquinas municipais há 10 anos atrás e agora, vai ver. Duplicou, triplicou e não dá conta. Tá todo mundo na assistência. Né? E chegando tarefa, porque as diretrizes, está chegando o sistema. Então, se não tiver uma carreira de SUS, pelo menos para fazer, não estou dizendo do ponto de vista da assistência, mas para fazer essa questão, regulação, sistema de monitoramento, informação. Gente, isso é inteligência, isso é segurança. Né? O não entendimento disso coloca em risco todo o sistema. Eu tenho essa avaliação. E a gente tem insistido, né? Começou por uma discussão de médico para urgência e emergência, falei, gente, pelo amor de Deus, né? Urgência e emergência a gente vai ter que dar conta no nível local, mas essa questão de reunir essas informações e fazer ela andar dentro desse grande SUS, isso precisava ter uma carreira de Estado mesmo, nacional e mesmo estadual, né? Porque garantir que isso se capilarize e chegue aos municípios, né? Sob forma de apoio, como vive hoje a experiência de ter os apoiadores do COSENS, que é uma experiência importante, mas que eu acho que precisava. Por exemplo, se a gente pegar as DRS, não sei como é que é o resto do Estado, mas a nossa é de uma fragilidade, porque assim, falta gente, não é? O pessoal vai aposentar, tem gente lá, eu não posso aposentar, que se eu aposentar não tem mais ninguém na sala. É assim. Então, esse esvaziamento em quantidade e em qualidade, gente, isso é gravíssimo, né, para a progressão do sistema. Mesmo entendendo que é secular o sistema, se a gente não dá esses passos para avançar, não tem como fazer essa construção lenta, gradual, mas contínua. Né? A questão do paradigma, assim, Paulo, eu também sou favorável. Eu acho que os rompimentos, assim, eles... na nossa cultura, pelo menos, é de difícil execução. Eu acho que é um processo de transformação. Né? Vão falar, você é reformista, você, sei lá. Mas é um processo de transformação. Até porque as pessoas, a gente não prescreve comportamento. Não adianta você falar, você vai fazer assim. Não vai fazer. Né? É um ganho, é um processo de transformação. As gerações que estão vindo, né, a gente vai ganhar para esse projeto, vai rever. E a própria questão da estratégia de saúde da família, daí eu queria juntar nisso, quando a gente se propõe a fazer essa inversão, de aplicar a estratégia de saúde da família, seja lá o nome que tenha, mas de recuperar a pessoa dentro da sua família e da sua comunidade, de conhecer onde ela vive, entendendo como ela vive e como ela se relaciona, tem a ver com a maneira como ela adoece e morre. Né? Então, a gente se obriga a olhar o território, os problemas que tem lá, se obriga a ir atrás, sei lá, da cidadania, da educação, né, do emprego, do verde, do mosquito da dengue, enfim, que a gente se obriga realmente a se apropriar do território. Isso vai produzir uma mudança, vai ter que produzir uma mudança. Né? Tanto na questão de como as pessoas enxergam tudo isso, como no próprio processo de formação, nas pessoas que vão vir. Né? Aí eu queria colar um pouco com a questão da relação das outras secretarias. Realmente,
É muito difícil a gente construir as políticas intersetoriais, né? Eu falei, lá em Cubatão a gente está conseguindo através da Agenda 21, com bastante dificuldade, mas a gente está indo. Mas é sempre uma discussão muito complicada, né? Você vai discutir, por exemplo, orçamento, né? Você acaba, às vezes, quebrando toda aquela construção que você fez, né? Aquela aliança que você fez ao longo do tempo. Mas é um processo necessário. Eu acho que a questão do fortalecimento da atenção básica, seja por estratégia de saúde da família ou pela atenção tradicional, que tem essa discussão agora, por exemplo, de financiar, de ver o que tem de bom, de juntar, de fazer uma coisa diferente, vai necessariamente passar pelo resgate das outras áreas nossas no governo municipal e estadual e federal. Mas, assim, você vai discutir onde a pessoa vive, pensando que isso tem a ver com o modo de adoecer, de morrer, você vai ter que discutir condições de vida no nível local, enfim, e isso vai trazer as outras áreas com a gente, necessariamente. A questão do privado, assim, até para mim encerrar, gente, eu não sei o que a gente vai fazer com o privado. Porque, assim, concretamente, ele bate nas nossas portas com um monte de processo judicial, né? Porque, assim, não é só o cidadão do SUS que nos processa, a grande maioria que tem poder de fogo, né? Não é só a grande maioria, aliás, é a gente que tem poder de fogo, entendimento, tem dinheiro, vai lá, né? E é o privado. Né? Então, eu concordo. Eu acho que a gente tem que ter um jeito de fazer essa relação, de, primeiro, estudar essa área, inclusive para a questão da regulação, conhecer essa área. Eu acho que a gente tem responsabilidade, porque SUS também envolve a regulação do privado, né? Quando a gente falou na Constituição que podia ter, então nós temos que regular. E fazer alguns parâmetros de exigência mesmo, dessa relação. Porque a gente vai se quebrar. Né? Agora, não dá para desconhecer. É brasileiro, está protegido por esse sistema de proteção social, né? E a gente precisa só ver quais serão os limites disso, porque senão não tem como. E eu acho que a gente está engatinhando ainda nessa questão. Né? Não tem nada estruturado. Acho que é isso. Bom, antes de passar para o Paulo, vou falar um pouquinho também. Né? Óbvio, né? Acho que não precisa nem falar, que ninguém está cobrando do Dini, pelo amor de Deus. Hein? O Dini é nosso amigo, hein? O Dini não é responsável por nada. Hein? Ele está aqui ajudando a gente a refletir sobre as questões do SUS e tal, tudo mais. Né? E fez um esforço de sistematizar uma experiência, uma vivência e tentar passar para a gente esse processo. Acho que daí... Espero que você esteja entendendo assim, né, Dini? As pessoas estão nervosas, mas não é com você, né? Então, se fosse... Tá certo. Mas eu queria só considerar poucas coisas aqui, né? Eu acho que uma questão que foi levantada e que vale a pena a gente conversar um pouco é essa questão da relação do público-privado. As outras questões, tudo bem, já falaram o que deu para falar, é por aí. Mas a questão do público-privado, ela é uma questão importantíssima no Brasil, não dá para negar. Ela é conflituosa o tempo todo, embora as pessoas queiram esconder embaixo do tapete para dizer, não, está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem, vírgula, está tudo bem para quem, cara pálida? Para quem está faturando e não está atendendo, para esse sempre vai estar tudo bem. Como é que vamos conversar sobre isso, né? E aí, nós, do Observatório, fizemos uma oficina de trabalho 2 anos atrás. Né? A Neide está ali atrás, diretora de planejamento da RS1 e testemunha. A Secretaria Estadual de Saúde, o Observatório e a Faculdade de Saúde Pública, nós desenvolvemos conjuntamente um seminário e uma oficina de trabalho sobre a questão da regulação do setor privado, da chamada assistência suplementar, né, no SUS. E a partir desse seminário surgiram algumas demandas, algumas coisas interessantes. Primeiro é de que existem dificuldades do pessoal que está na ANS, né, que estava na ANS, e agora são outras pessoas, mas a questão é a mesma. Não é à toa que a ANS está no Rio de Janeiro. Por que não está em Brasília? A ANS é uma agência reguladora vinculada ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde está em Brasília. Por que a ANS está no Rio? Tá certo? Então, e aí explica um pouco algumas das questões. Quer dizer, porque existe um poder político atrás, existe uma série de interesses atrás. E não é só dos planos de saúde, são interesses até de colegas nossos sanitaristas. Tá certo? Então, são relações sociais muito complexas que nós temos no Brasil e que a gente precisa ter um certo distanciamento para estar olhando isso e entendendo o que está se passando. Né? Bom, então, primeiro, essa questão. Os planos de saúde têm um poder muito forte. Os planos de saúde financiam campanhas eleitorais, têm lobby forte. Não preciso falar isso para vocês, está na internet, é só entrar lá no Tribunal Eleitoral e ver quem financiou a campanha de quem. Tá certo? E aí é isso, é o jogo político dado dentro da democracia. É assim que funciona a chamada democracia que nós vivemos. Tá certo? Não precisamos ficar nervosos por causa disso. Nós temos que olhar, entender, estudar e verificar
de que lado nós estamos e como é que nós vamos acumular força daquele lado que a gente julga mais adequado. Né? Até onde me consta, nós estamos mais ou menos do lado de um negócio chamado sistema público, universal, fundamentalmente sistema universal, não importa se a prestação de serviço é público ou privado, mas o sistema universal, né? Nesse país que foi criado, que é o que a gente espera que a gente consiga implantar. Como desdobramento dessa história que eu estou falando para vocês, surgiram algumas coisas. Primeiro, depois o Álvaro pode falar, de fazer um estudo na região metropolitana sobre a questão do público-privado. Né? Então tem um projeto de pesquisa nessa área, trabalhando, andando, e o Álvaro tem desenvolvido, tem um mestrado na Fundação Getúlio Vargas, de pessoa que já estudou isso, orientando a do Álvaro e tal, não sei o quê. E tem uma outra demanda que ocorreu, especificamente na região do ABC, que foi dos prefeitos do ABC, que tem um consórcio do grande ABC, em que numa reunião me convidaram para ir lá falar sobre financiamento e relação público-privado. Mas fundamentalmente a questão era, no início era financiamento, depois a conversa degringolou para o outro lado. Mas foi exatamente essa discussão. Quer dizer, os prefeitos queriam saber o seguinte: como é que é essa história aqui no ABC? São Caetano tem 99% de cobertura de plano de saúde. Por que o prefeito tem que pôr dinheiro na saúde lá, quanto eu ponho? Se já tem 99% coberto por plano privado. Né? E aí é óbvio que não é verdade. Aí tem aquela história que foi dita aí, tem diferentes formas de registro. Uma discussão com o pessoal da ANS, eles dizem o seguinte: olha, lá em São Caetano tem as duas maiores instituições que têm plano de saúde no Brasil. É a General Motors e a Casas Bahia. A sede das duas é em São Caetano. Mas os funcionários da Casa Bahia não estão morando em São Caetano. Eles moram no Brasil. Tem Casas Bahia na Bahia, em Salvador, em Maranhão, e não sei mais aonde. Mas o plano é assinado em São Caetano. E aí, todos os funcionários das Casas Bahia do mundo, do Brasil, tá certo? Então, é como se fossem moradores de São Caetano. Então, veja, nós temos dificuldade de acesso à informação básica, que é esta. É quantas pessoas do meu município, moradores no meu município, têm planos de saúde. Isso a gente não tem acesso. Ah, então, aí. Está corrigindo agora quando nós tivermos cartão SUS implantado no Brasil inteiro. Tá bom. Então, veja, tá melhorando, tá vendo? Até 2012, tá vendo? Eu não vou morrer antes, não. Até 2012... É só aposentar, ninguém falou em morrer. Perfeito. O colega aqui tem informação, depois ele pode até passar com mais detalhes, dizendo o seguinte: olha, o cartão SUS, as operadoras têm que bancar o cartão SUS até 2012, onde vai ter essas informações. Está havendo ressarcimento, já um início de ressarcimento dos planos SUS no nível federal. Sei. Esse ressarcimento, a gente nem vai entrar nessa faixa, porque eu tenho informação. Deixa para lá, porque tudo vira ação judicial e está tudo na justiça discutindo. Isso aí acabamos de falar com o presidente da ANS semana passada, na reunião. Então isso aí é uma coisa muito confusa, ainda que não está suficiente. Está ressarcindo 2% do que devia. Qualquer coisa assim. Tá bom. Esse é mais otimista do que eu. Bom, só para dizer para vocês o seguinte. Então existe hoje uma iniciativa no ABC... no seguinte sentido, inclusive um município de lá, que é São Bernardo, criou um setor dentro da prefeitura, tá certo? Com pessoas voltadas para acompanhar os planos de saúde na região do município de São Bernardo. Ou seja, o setor público criando uma estrutura dentro do setor público, dentro da Secretaria Municipal de Saúde, com técnicos, não, contrário, com técnicos para conhecer o que é que os planos têm lá, para que o prefeito, o secretário, possa cobrar dos planos o serviço correspondente ao que eles venderam lá dentro. Não sei se eu estou sendo claro. Ou seja, você começou a botar gente para estudar essa história, para usar no sentido favorável à gestão pública e conseguir sentar com essas pessoas e olhar o que está acontecendo. Foi o que foi levantado aí, alguém levantou essa questão, a questão da sífilis congênita e coisas do gênero. Né? Lá em São Bernardo, o que se observou é o seguinte, que da sífilis congênita lá, uma boa parte dos casos de sífilis congênita foi em mulheres que fizeram o pré-natal em seguro privado. E como é que o município vai atuar se as parturientes não passaram pelo seu próprio serviço? Como é que ele pode diminuir sífilis congênita se as mulheres não passaram no seu pré-natal, mas no pré-natal feito pelo seguro-saúde?
A não ser chamando o pessoal do seguro-saúde dizendo, olha, eu vou botar na imprensa que teu plano não presta porque deixa a mulher ter sífilis congênita. Certo? Mas antes do prefeito fazer isso, está chamando as pessoas para conversar e discutir como é que vão encaminhar essas questões. Por exemplo, amanhã tem uma reunião lá com o Arthur, com os representantes, alguns representantes de alguns planos de saúde de lá, para discutir exatamente esta questão. A sífilis congênita, que aliás eu fui convidado, ver se eu vou conseguir aparecer lá só para olhar como é que vai ser a conversa deles. Tá certo? Então isso é só para mostrar que é importante que a gente leve em consideração, obviamente, que o SUS tem que considerar a existência da assistência médica suplementar, porque ela não é tão suplementar assim como o Zé falou, ela já está 50%, 50 e poucos por cento, sei lá quantos, chegando em São Caetano não chega aos 90%, mas deve chegar perto, dado o município que é pequeno e tem muitas indústrias. Então é preciso que nós acordemos para que isso exista e que isso tem que ser levado em consideração no planejamento. Tá certo? Não é nem dizer que é um cidadão, o outro não é cidadão, não é nada disso. Existe o seguinte, existe alguém lucrando com esta questão. Se ele está lucrando, ele tem que, no mínimo, o poder público tem que exigir que ele preste um serviço correspondente àquilo que ele está vendendo. No mínimo. Esse é o papel nosso de poder de Estado. É uma obrigação que a gente faça isso. E para fazer isso, precisa estudar, precisa conhecer. E para conhecer, precisa saber que tem implicações políticas que dificultam este conhecimento. Tá certo? Não é à toa que a ANS não pode divulgar os endereços das pessoas que têm plano de saúde. Porque tem pressão política para não divulgar. Tá certo? Como é que vão superar isso? Cartão SUS pode ajudar um pouco. Tá certo? Você fazer negociações, que é o que nós estamos fazendo com a ANS, que ela disponibilize não o endereço do sujeito, mas ela disponibilize pelo menos o município do sujeito, é possível. Eu pelo menos fico sabendo no meu município quantas pessoas têm plano de saúde. O melhor ainda seria ela disponibilizar o CEP. Não precisa me dar o endereço total, mas me dá o CEP. Com o CEP, eu tenho, dentro do município, eu posso mapear as pessoas que têm plano por micro-regiões. Tá certo? Esse tipo de negociação é negociação que talvez seja possível a gente ir conquistando aos poucos em cima de negociações de pressão política. Tá ok? No caso, cadastrando pessoas no cadastro do cartão SUS, o gestor municipal... Sim. Assim que nós tivermos o cartão SUS implantado, isto vai resolver. 2014 está aí, 2012 está aí. Tá bom. Falei demais, mais do que devia, desculpe. Paulo, você quer fazer alguma consideração? Abra outra rodada. A gente não quero ser aqui deslocado como um doidivanas. Né? Sou gestor, tanto quanto de vocês aqui, também procuro aprimorar as reflexões a partir de esforços de leitura e estudo dessa situação. Né? Eu não sou presidente da BSP, estou. Infelizmente, já não devia nem ser mais, já fui, o Orivaldo já foi, o Pedro já foi, o Álvaro já foi. Estava na hora de outros aí começarem a assumir. Mas o meu maior interesse mesmo é na problematização dessas questões. Eu não disse, nem nunca vou dizer, a essa altura da minha vida, que rupturas se dão por anulação do passado. Não é? Talvez há uns 30 anos atrás, 35, eu dissesse. Hoje não. As rupturas se dão por expansão do que a gente está fazendo. A gente só expande quando a gente só rompe quando a gente parte de onde a gente está e expande o nosso campo de visão e ação. Senão, isso não é ruptura. Isso é aniquilamento, é retrocesso. Você dizer que nada serviu, então vamos fazer diferente. Isso é retrocesso, isso é obscurantismo. Não é? Eu estou dizendo que nós precisamos expandir o nosso modo de olhar na nossa realidade do processo de determinação e fazer com que o nosso ferramental tenha mais potência sobre isso. O PSF não tem 10%, ou não exerce 10% da potência dele quando circula pelo território. A gente comunitário põe o jaleco, o bonezinho e chama o vizinho de meu paciente. Fica todo feliz, inclusive, se puder pegar o estetoscópio do doutor, pendurar no pescoço, tirar uma foto, então é maravilhoso, porque o doutor não vai tirar o estetoscópio do pescoço. Não enquanto a gente continuar formando ele assim. Para que o principal instrumento dele seja algo associado à tecnologia pesada. O estetoscópio é de menos, esse é só um simbolismo, né? Porque nesse quarteirão aqui a gente consegue, inclusive, ver com fartura. Há que romper com isso.
Não é possível reproduzir mais esse modelo onde a informação é um patrimônio das pessoas. Seja do ponto de vista de determinar para onde vai o estado de saúde daquela pessoa, daquela coletividade, uma arrogância ancestral do nosso segmento da saúde. Né? Nós é que sabemos como é que as pessoas têm que ficar, serão saudáveis. Elas não sabem, coitadinhas. Né? Como se nós também cuidássemos da nossa. Né? A apropriação da informação, vamos pegar duas questões, duas morbidades que nos incomodam aqui. Na tríade mais evidente aí da obesidade, da hipertensão, do diabetes, etc. 70% do controle do peso dos indivíduos depende da ingesta, né, da quantidade e da qualidade do que ele come. Qual política pública está trabalhando isso na oferta para a população? Nenhuma. A principal política pública é a academia da cidade, que ele trouxe de deixar a gente com lesão no cotovelo, no joelho. Né? 90% dos recursos para a política de promoção da saúde é para a compra da academia da cidade produzida por 3 empresas que desenvolveram tecnologia barata e custa R$7.000 montar aquele negócio. O prefeito bate no peito e fala, eu fiz uma coisa lá, hein? Botei lá, hein? Vira um parquinho de criança lá, umas coisas. Daqui uns 2 anos vai estar enferrujado, porque é da nossa natureza administrativa não cuidar dessas coisas. Quebrou lá a roda que não roda mais e tal, né? E capaz de gerar mais demanda de ortopedia para a gente. E do ponto de vista, por exemplo, da hipertensão, né? E de suas consequências, e vamos pegar os agravos de natureza cardíaca, etc. O professor Paulo Saldívar já mostrou num estudo corajoso, longitudinal, de fidelidade, de dignidade científica, em dias de concentração de poluição na cidade, dobra. Não é um discurso para reforçar a tese, é medida. Desde que ele prendeu os ratinhos lá na torre da Praça da Sé e outra população no Parelheiros, há 20 anos atrás. Dobra o número de ocorrências de doença cardiovascular no pronto-socorro da cidade. Ele mediu isso. Ele mediu os serviços e comparou com as medidas que ele ajudou a CETESB a implantar de medidas de poluição. Na Faculdade de Saúde Pública, inclusive, tinha uma estaçãozinha lá, uma época, depois desapareceu. E a gente não faz nada com essa informação. A informação não vira ação, não expande o nosso horizonte de observação e de assistência. Fica por isso mesmo. Continua medicando os caras, medica, vai medicando. A quem interessa isso? Todo mundo fala de boca cheia da pau na indústria, faz discurso de esquerda, criticando o processo de produção, de acumulação de riqueza e distribuição da riqueza, né? E a gente reproduz isso fielmente. Né? Essa história de regular o setor privado tem um jeito assim que o Sun Tzu já usou. Quem me deu o primeiro Sun Tzu foi você. A Arte da Guerra. Guarda até hoje. Foi o Sun Tzu e o livro lembra? Um sem capa lá que você me deu. Mata os caras de fome, meu. Que negócio de se financiar o setor privado no Brasil agora via renúncia fiscal? São 15 bilhões de reais por ano. Todos nós aqui que pagamos nosso planinho de saúde ou descontamos a consulta médica, estamos tirando dinheiro do financiamento do sistema público de saúde. Acabou. Não quer comprar? Compra. Está dito nesse país que é direito das pessoas exercerem as suas atividades privadas no mercado. Vá exercer. Mas vá concorrer, vá arriscar, vai ver se dá certo, fecha, quebra, responde processo. A gente financia 15 bi, segundo cálculos do professor Áquilas Mendes, de renúncia fiscal via desconto de imposto de renda. Tá bom, vamos fazer expansões e não rupturas de aniquilamento? Tá bom, não desconta tudo, desconta 10%. No ano que vem 8%, no outro ano 6%, no outro nada. Fica assim, eu vou regular para quê? Para descobrir que a gente vai no setor privado e que ele não é competente para fazer alta tecnologia e nunca será. Porque a operação disso não dá para financiar a não ser via fundos públicos. Não é um bem privado. Não dá para comprar saúde no mercado. Não é o que não quer. É que não dá. Mais do que cientificamente demonstrada essa inviabilidade de se ofertar serviços de saúde
via mercado, não dá para comprar certas operações de assistência à saúde. Então tem que ser um sistema oferecido publicamente. Não fosse saúde um direito das pessoas, né? Vamos deixar isso para um outro debate, para a partir daí e reconstruir perspectivas. Então, as rupturas, elas já estão atrasadas do ponto de vista da expansão do nosso modo de ver as coisas. Não é? A gente está tendendo a reproduzir essa história, mesmo com iniciativas desse porte do PSF, que é onde foi causar o maior impacto na redução da mortalidade oral infantil, onde a principal ocorrência era desidratação. Então, aí intensificou uma tecnologia de reidratação oral, com muita competência, baixou e agora faz o quê? Né? Se a gente não vai mexer em outras questões. E precisa mexer, porque nós já sabemos disso. Então, só para finalizar, rupturas com modelos anteriores não se dão pela morte feito a partir de um ângulo de oposição, de ver de um jeito diferente. Se dão pela expansão, né, e a tarefa de ganhar esse espaço no conjunto das competências que a gente já acumulou, para que elas tenham um outro impacto e percepção na saúde das pessoas. Pessoal, é o seguinte, eu sei que todo mundo está querendo ir embora. E algumas já foram saindo. Para a gente não sair um por um e eu ficar sozinho aqui, fica muito desagradável. Então a gente vai encerrar essa conversa com a seguinte, minha proposta, com a seguinte questão. O Álvaro está pedindo a palavra, foi citado e pode falar um pouco se quiser, mesmo porque ele é o colaborador do observatório, importante, e conduz várias coisas aqui. Mas, além dele, depois a gente perguntaria se alguém ainda mais quer fazer uso da palavra assim, de uma forma muito incisiva, senão a gente daria por encerrado nossos trabalhos. Enquanto o Álvaro fala, pensa se alguém quer falar alguma coisa muito importante ainda aqui para as pessoas. Se quem tiver interessado, fala com o Izumino, que está com o microfone lá. Quem está louco para falar é o Oswaldo, mas não vai falar. Não. Bom, eu sou coordenador, como acho que vocês têm uma ideia, do eixo de condição de vida e saúde. E aí eu queria só dizer que brevemente, principalmente estou falando para o pessoal dos municípios, e também talvez para o pessoal aqui, os amigos da secretaria, mas esse é mais fácil da gente encontrar. Nós estamos, o próximo assunto que o observatório vai tentar enfrentar, a gente enfrentou agora recentemente idosos, já tinha enfrentado saúde mental e tal, a gente resolveu enfrentar o estudo das violências, né? E aí a gente escolheu algumas, porque são muitas, né? A gente escolheu algumas violências. Então tem a violência contra a criança, a violência sexual, tem a violência institucional, violência contra o profissional de saúde, a violência contra o paciente, a violência, o homicídio, né? Que acho que a gente tem que conversar um pouquinho sobre o homicídio na região metropolitana. E nós estamos tentando levantar esses dados. E eu falo nós, porque normalmente a gente tem uma parceria do Observatório com o PROASA, aquele programa da GV-HC, com nossos residentes e aprimorandos. Então, a equipe atual de residentes e aprimorandos está tentando procurar esses dados. E é uma dificuldade muito grande conseguir dados disso daí. Então, a nossa ideia, na última orientação que eu fiz com eles, era fazer uma reunião do Comitê de Condição de Vida e Saúde, né, e pedir para os municípios ajudarem a gente a fazer desenvolver uma ideia sobre isso daí. Porque tem conselho tutelar, como os meninos são muito dedicados, ficaram ligando para os conselhos tutelares, aí não achava a pessoa, aí vê, etc. Tem a impressão que nos municípios será mais fácil a gente conseguir esses dados. Então, se vocês tiverem interesse de participar do Comitê de Condição de Vida e Saúde, caso não tenham dado ainda o nome, porque, não sei, Pedro, você já explicou como é que funciona o observatório nessa coisa de comitê? Não, então, muito rapidamente, o observatório funciona com 5 comitês, dos 6 eixos, 5 eixos tem comitê, tá certo, né? Que, na verdade, juntam pessoas dos municípios, da universidade, enfim, que tenham interesse naquele eixo,
Então tem condição de vida e saúde, capacidade instalada, financiamento e gasto, recursos humanos, participação e controle social e gestão do conhecimento. Não, isso não é o 6º eixo que não tem comitê. Então tem esses 5 primeiros comitês. Então, na verdade, a ideia é que você tenha gente dos municípios, dos 39, gente da Secretaria de Estado, né? E gente da universidade, se tiver interesse. Aqui tem alguns, né? Alessandro participa do comitê, Alessandro, né? Eu só confundo com o Leandro. O Leandro não está aqui. Enfim, outras pessoas ali, Lincoln, Brinton. Então, na verdade, tem algumas pessoas aqui. Então, quem por acaso quiser participar dos comitês, tem a Cíntia, quem quiser participar dos comitês, que não esteja ainda participando, pode deixar o nome com a gente aqui, né, se quiser do de condição de vida e saúde, né, aí a gente vai mandar o convite para essa reunião. Quem quiser de outros comitês, naturalmente, tem o Oswaldo que coordena condição de vida e saúde, só, né, Pedrão? Capacidade instalada, e o Pedrão que está coordenando de gestão do conhecimento. Então era só ver se vocês nos ajudam, porque eu acho que a gente vai muito mais fazer um diagnóstico do sistema de informação que não tem, e aí faz sentido, né? Se você não quer se preocupar com o problema, o primeiro passo é não ter o sistema de informação, né? Porque aí você não fica sabendo do problema, né? Que é aquilo que a gente brinca, né? Que é que nem quando algum cônjuge trai a gente, né? Se não é para tomar providência, é melhor nem saber, né? Então é isso. Bom, acho que ficou claro o que o Álvaro colocou aí, como observação. E eu disse várias vezes que ia fazer um comercial do observatório, mas eu não vou judiar de vocês, né? Já está na hora de encerrar, né? A maioria já conhece o observatório. Quem tiver alguma dúvida ou quiser conhecer melhor, basta entrar no Observa Saúde. Se tiver dificuldade, basta colocar no Google Observa Saúde, que vai aparecer. Observatório de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo, SP-Gov.br. Entra lá, tem o nosso portal, e lá no portal explica todo o nosso trabalho do observatório. Tem inclusive todos esses eventos que nós estamos fazendo, os que conseguimos gravar, eles estão disponíveis lá. As pessoas podem assistir esses debates anteriores que nós fizemos, inclusive o anterior sobre ouvidorias, que foi bastante interessante, com exposições muito boas. E o que nós fazemos? Nós disponibilizamos o vídeo, tá certo? O vídeo e o áudio, e disponibilizamos, sempre que possível, os PowerPoints. Então eu já peço publicamente aqui a autorização para disponibilizar os PowerPoints que vocês utilizaram. A gente identifica lá no portal o seminário e disponibiliza os PowerPoints que foram apresentados e mais o vídeo que foi gravado. E a gente agradece muito a presença de vocês aqui. Não vou nem agradecer os colaboradores que ajudaram que isso acontecesse, o Eduardo, a Beth, várias pessoas, mas o que eu só queria, última coisa, reforçar o seguinte: de preferência, todas as pessoas preencham este formuláriozinho, tá certo? E deixam aqui na mesa da saída, pode ser, que com este formulário a gente mantém, primeiro, a gente manda o certificado de participação de vocês deste evento, por e-mail, e segundo, todos os outros eventos que forem ocorrer, a gente comunica para vocês. Tá ok? Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.